O tema, né, sugerido foi: respeitemos a vida, violência não. O que nós fazemos com todos os temas que nos são passados? A gente faz uma ligação com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sempre fazemos uma ligação com o Evangelho segundo o Espiritismo para demonstrar da realidade que as campanhas, os assuntos, todos nós temos na doutrina espírita, no Espiritismo, um fundamento. Então nós pegamos como referência o capítulo 9, Bem-aventurados são os brandos e pacíficos, que nós temos injúrias e violências, nós temos as instruções dos Espíritos, que é a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. Por que o Evangelho? Porque o Evangelho é o nosso norte. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem ainda é neófito ou está começando na doutrina espírita, ele é a terceira obra. A doutrina espírita é baseada em 5 obras, são as obras básicas que a gente faz, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é um evangelho que a doutrina espírita ou o Espiritismo criou, de forma nenhuma. Ele tem por base os evangelhos de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. De que forma? Kardec pega algumas máximas, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo e ele discorre sobre essas máximas. Depois ele traz as instruções dos Espíritos. Então ele traz primeiro as máximas do Evangelho, máximas que eu digo assim, algumas passagens do Evangelho. Depois ele faz os seus comentários e traz as instruções dos Espíritos. Então hoje, nas instruções dos Espíritos, nós temos aqui 4 itens, que é a afabilidade e a doçura, a paciência, que por sinal é da Joana de Ângeles, né? Obediência e resignação, e a cólera. Por que as instruções dos Espíritos? Já na época do Evangelho, de acordo com a introdução, nessa época que o Evangelho foi lançado, já existiam mais de 1000 centros espíritas no mundo que se correspondiam com Kardec, mandando mensagens, e ele ia fazendo a comparação, ia pondo de acordo com os assuntos, vendo aquilo que era racional ou não, aquilo que dizia com, vamos dizer assim, é possível, não é possível, e ele ia colocando também de acordo com os assuntos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi assim que foi feito. O Evangelho é o quê? É um tratado da moral espírita. A doutrina espírita, ela é ciência, filosofia de efeitos morais. Quais são os efeitos morais? É a nossa transformação. Mas por que a doutrina espírita, ela nos traz a transformação? Porque é fácil. Através da sua filosofia, começando pelo livro dos Espíritos, nós temos 1019 perguntas e respostas. Todos os assuntos são abrangidos pelo livro dos Espíritos, todos. Do livro dos Espíritos, ele foi dividido lá, são 4 partes, 4 livros. Desses 4 livros que tem dentro do livro dos Espíritos, saiu o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então é um tronco do qual saiu esses galhos, que são essas obras, as 4, com a quinta, que é o livro dos Espíritos, que dá as folhas, que são as obras complementares, que nós temos Joana de Ângeles, nós temos Manuel Filomeno Miranda, nós temos André Luiz, nós temos vários e vários autores espirituais que escreveram através dos médiuns: Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e outros. O que é isso? Para que isso? Quando nós voltamos na humanidade, na história da humanidade, lá pelo começo da humanidade, a história nos mostra, bem antes, lá na pré-história, que os seres que viviam lá eram seres abrutalhados, viviam no tempo, viviam no campo, viviam em busca da caça e da reprodução. Com o tempo, esses seres foram evoluindo. Nós temos aqueles desenhos que mostram, né, o serzinho andando de 4, levantando, ereto,
e depois, o que acontece? Nessa evolução, ele vai se aperfeiçoando. Como? Nós, da doutrina espírita, nós sabemos que a vida não começa em um berço e não se acaba em um túmulo. Ela é muito mais. A vida, nós temos bilhões, bilhares de anos, desde a nossa criação, porque nós viajamos pelos diversos reinos, mineral, vegetal, animal e finalmente hominal. Nesse começo do reino hominal, é onde nós começamos a desenvolver as nossas faculdades intelectivas, cognitivas, os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? O instinto, depois a sensação, depois o instinto, depois a razão e o sentimento maior de todos, que é o amor. Então nós estamos numa trajetória que vamos nos desenvolvendo através dessas passagens pela Terra e pela erraticidade, pela Terra e pela erraticidade, ou seja, encarnados e desencarnados, encarnados e desencarnados. Como a gente pode dizer da pluralidade das existências? É um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação. Agora dizem, mas a reencarnação foi criada pelo Espiritismo? Não. A reencarnação ela é propalada, ela é falada, é cantada, decantada e trazida para a humanidade desde a antiga Índia, lá dos egípcios, lá dos romanos também, do povo antigo. E desde antes eles adoravam também as suas divindades. Então a reencarnação não é uma criação da doutrina espírita. O Espiritismo vem em 1857 e esclarece o que é a reencarnação, qual a forma que se dá essa reencarnação e qual a necessidade da reencarnação e da encarnação. Qual a necessidade? Todos nós crescemos. Daquele homem das cavernas, daquela mulher das cavernas, nós fomos passando pelos anos, pelos eras, pelos séculos e fomos evoluindo. Só que, ao invés de termos uma trajetória retilínea, sem qualquer tipo vamos dizer assim, de equívoco, nós nos equivocamos, porque nós estamos aprendendo. O ser humano ele aprende errando, ele aprende fazendo de novo, e ele introjeta aquilo através vamos dizer assim, da persistência, através da reiteração daquilo tudo que a gente vai aprendendo. Então nós vamos aprendendo no decorrer das reencarnações. Só que nós cometemos erros, nós cometemos muitos e muitos equívocos. E tudo, a partir do momento que nós temos a consciência, que é de nos direcionar de acordo com a nossa vontade, que é o livre-arbítrio, nós somos responsáveis pelos nossos atos, queiramos ou não. É da lei. Nós temos a responsabilidade por tudo aquilo que nós fazemos, tanto no bem quanto no mal, que é ação e reação, causa e efeito. Então hoje, se nós estamos passando por determinados problemas, determinadas dores, determinado sofrimento, com certeza, alguma razão de ser tem. Se não está no passado, não está no presente, está no passado. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores, causas atuais das aflições. Mas Deus é justo, nesse capítulo, justiça das aflições. Deus seria justo se aquinhoasse a uns com bens maiores que os outros, que desse a uns saúde e aos outros a doença, que desse um corpo perfeito e aos outros e pessoas com deficiência, e vendo pela ótica da unicidade da existência, que é uma vida só, que justiça seria essa? Seríamos privilegiados, sorteados, né, como um dado, esse aqui vai ser assim, aquele vai ser assim. Não, não, não. Tudo tem uma razão de ser. Se não está hoje, está no passado. E nessa trajetória de desenvolvimento do espírito, nós vamos trazendo a consequência dos nossos atos no presente. Só que nós trazemos também as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas raivas e a nossa violência. A violência hoje que se encontra aqui na Terra, esse patamar que nós vemos num grau muito elevado de violência, ela é consequência daquelas primeiras
existências que nós tivemos e que nós éramos animalizados. E no decorrer desses milhares de anos em que nós fomos nos desenvolvendo, nós estamos trazendo conosco esta carga da violência. Porque o que nós temos no nosso consciente é o pouco, é o mínimo. Freud, né? Consciente, pré-consciente e inconsciente. Né? O Jung, ele nos fala da consciência, só que dentro do inconsciente, nós trazemos também os arquétipos, que são do inconsciente coletivo. E o Freud fala da pré-consciência, que é aquilo que nós trazemos quando nós queremos pensar, nós não estamos pensando no momento, mas se esforçarmos um pouquinho, a gente traz à mente. O consciente é aquilo que nós estamos agora, nos vendo, falando e tal. E o inconsciente é o que está lá no fundo. E de acordo com a doutrina espírita, lá no fundo, vamos dizer, nesse inconsciente, tanto do Freud quanto do Jung e outros, são as nossas vidas que se encontram adormecidas. E pouco a pouco, aquilo sobe, vem como uma boia que está segura no fundo da água, e quando você solta, aquilo sobe com tudo. Só que Deus é misericordioso, Ele vai permitindo com que isso suba do inconsciente pouco a pouco. E a violência é uma das condições que nós trazemos desse passado violento. Mas nós falamos, hoje a violência está muito grande, está muito assim, assoberbada. Mas nos explica Manuel Filomeno Miranda, na sua obra Transição Planetária, que isso é falado desde Kardec, lá nas primeiras obras, que o mundo estava em transição, já esteve em transição, na época em que vieram lá do Antigo Egito, dos hebreus antigos, e de novo em transição para o mundo de regeneração, do mundo de provas e expiações, que nós estamos mais perto do primitivo do que da plenitude, da angelitude, para o mundo de regeneração. Nessa transição, todos os espíritos que se encontram lá nos umbrais, lá nas furnas, todos, independentemente de qual condição que esteja, de violência ou não violência, eles são liberados para terem mais uma oportunidade de se realinharem com a psicosfera da Terra. Se isso não o fizerem, eles são levados a planetas primitivos para ajudar na evolução intelectual daquele planeta e pouco a pouco, no contato com aqueles seres, daquelas que são os que nasceram naqueles orbes, com a violência, eles vão se moralizando. Isso aconteceu na Terra. Nós temos uma obra que fala sobre os exilados de Capela. São espíritos muito elevados intelectualmente, que moralmente eles ainda não tinham acompanhado, não estavam no mesmo nível. Foram trazidos para a Terra. Conseguiram, através dessa luta constante aqui com os seres nascentes, ou que nasceram aqui, nacionais, né, daqui da Terra, nativos, eles conseguiram se realinhar com a sua própria consciência, evoluir moralmente e espiritualmente e voltar para os seus orbes. Hoje, mas como? Como se prova a existência desses seres? Bom, a doutrina espírita nos explica e nos mostra e nos fala sobre isso. Mas nós olhamos para a humanidade. Algumas criações na humanidade, na Terra, criações materiais, até hoje não tem explicação de como foram feitos esses mecanismos. Por exemplo, das pirâmides. Pedras de mais de não sei quantas mil toneladas. Como elas foram carregadas? Por escravos? Talvez. Mas e o mecanismo das pirâmides? Que parece que até hoje não conseguiram assim, descobrir, decifrar o que é aquilo. As antigas civilizações dos Andes, dos Maias, a arquitetura, fala, gente, mas não é possível. Sim, esses povos vieram e voltaram. Mas hoje a gente diz, em determinados lugares não tem tanta evolução assim, vamos dizer, moral ou intelectual, ou qualquer tipo assim. Aí nos explica a doutrina espírita, porque quando você tem uma casa, e essa sua casa está já numa situação assim, não de miserabilidade, mas
de uma habitação que você já não se satisfaz. Você muda para uma casa nova e você abandona aquela casa. Você abandonando aquela casa, outras pessoas vêm e a ocupam, aqueles que não têm um lugar a morar. E é assim, esses espíritos voltaram para suas casas novas, deixando essas casas, ou seja, essa coisa evoluída para aqueles povos que ocuparam os seus lugares. Por isso que nós não vemos a inteligência, ou mesmo moral, nesses antigos povos. Hoje nós não vemos condições deles criarem o que foi criado. Ora, mas como é possível? A doutrina espírita nos explica. Tem um filminho que eu já contei aqui uma vez, do Quarto Sábio, já contei, né, do Quarto Sábio, que é muito interessante. Ele é um príncipe, e esse príncipe, ele era astrônomo também, e ele olhava as estrelas, astrólogo, e ele acompanhava, e ele sabia que um ser evoluído, um novo rei dos hebreus viria, e ele acompanhou as estrelas, ele seguiu todo aquele mapa astral, vamos assim dizer, e ele sentiu a necessidade de reverenciar esse rei, e ele falou para o pai dele, que era um rei também, falou: pai, eu vou buscar esse rei, esse novo rei dos judeus, eu vou reverenciar essa pessoa, esse ser que me parece que é evoluído, porque ele estudava também as escrituras. O pai falou: meu filho, mas para que você vai fazer isso? Você tem tudo aqui? Ele falou: não, eu vou. Tá bom, mas aí você leva um servo, você leva um empregado junto com você, um escravo. E ele saiu em busca de conhecer essa criança que iria nascer. E ele levou umas joias, várias joias, né? Gemas preciosas, e ia passando nos lugares, mas parece que já tinha passado lá o pai e a mãe e essa criança, e ele não conseguia alcançá-los. E Herodes, num determinado tempo, quando se sentiu ameaçado pelo nascimento do novo rei dos judeus, que não era um rei de um reinado da terra, mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, para que também esse novo rei dos judeus fosse morto. E nesse filme O Quarto Sábio, esse príncipe chega num determinado lugar e estavam os soldados do Herodes matando as crianças. Ele se condoeu por isso, e um dos soldados, quando ele estava numa casa escondido, porque eles estavam matando indiscriminadamente pessoas também, adultas, o soldado foi matar a criança, e ele chegou para o soldado: não faz isso, porque a mãe estava no desespero. O cara falou: não, eu vou fazer. Ele falou: peraí, pegou uma joia, deu para o soldado, tá bom, e mandou a mulher se esconder, tudo bem. E ele foi passando pelos lugares, sempre tinha um sofrimento, uma coisa para acudir, ele ia acudindo. Num determinado tempo, eles estavam atravessando o deserto, ele e o seu escravo foram assaltados por um grupo de pessoas, e nesse assalto levaram suas joias, os restantes de joias que ele tinha. E ele seguiu os passos dessas pessoas, chegou num determinado lugar, numa aldeiazinha lá, e essa aldeiazinha era muito mal estruturada, as pessoas viviam na miserabilidade, nas condições assim, muito tristes e pobres. Ele chegou e ficou muito bravo: vocês me roubaram, pelo amor de Deus, vocês... E eles eram um grupo, era uma aldeia de ladrões, porque eles não conseguiam outra coisa para fazer, então eles roubavam, furtavam. Falou: não, mas vocês não precisam fazer isso para sobreviver. Não, mas a gente faz para sobreviver, mas não precisa fazer isso para sobreviver. Vamos fazer o seguinte: como o estado dele, o país dele era muito evoluído nas técnicas de agricultura e outras, ele começou a ensinar a irrigação, trazia água de um córrego, de um riozinho, ensinou a irrigação, ensinou várias técnicas de plantar, de colher, de vários... E essa população foi deixando os assaltos e começou a trabalhar com a agricultura, e foi se desenvolvendo. Só que ele precisou gastar, porque ele tinha que comprar semente, ele tinha que comprar os carros de transporte, ele tinha que comprar animais, e ele foi gastando.
Só que ele foi ficando também, porque ele é médico, ele tinha ciência médica. Então ele foi ficando naquele povoado. Era muita doença, era muito sofrimento, muita dor. E ele pegou e não... falou, bom, o que eu vou fazer? E já velhinho, já sem dinheiro, sem nada, naquela população, lá naquele povo, tinha um jovem, o filho da chefe geral lá, que ele era cego. E ele tentou de todas as formas, quando o jovem era jovem, de criança para jovem, salvar a visão dele e não conseguiu. E ele já estava idoso, e esse jovem já estava com 40 e poucos anos. E ouviram dizer que ia passar um homem lá numa cidade perto que eles estavam, que era Jerusalém. O escravo dele chegou para ele e falou, mestre, é o rei que o senhor está procurando. É esse homem que o senhor está procurando há muitos anos. Ele está aí. Falou, mas agora? Falou, agora eu não tenho mais joia, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho mais nada. O que eu vou fazer? Como é que eu vou reverenciar esse homem? E estou velho, eu não tenho como correr atrás dele, para conversar com ele, falar com ele. E o escravo falou, não, vamos lá que eu levo o senhor. Aí foram, levou. Só que quando ele chega perto, já tinha passado, um menino que era cego voltou, numa alegria, correndo, dizendo, estou enxergando, ele me curou, né? E o príncipe deitou num determinado lugar e ele ouviu a última frase de Jesus, Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem, em suas mãos entrego o meu espírito. Pronto. Aí ele parou, falou, e agora, né? Aí ele deitado, já caído, e de repente uma luz muito forte aparece, e essa luz fala para ele, mas ele pergunta, quem é você? Quem é o senhor? Ele falou, sou Jesus. Mas como? O senhor acabou de morrer? Ele falou, não, mas eu vim ter com você. Ele falou, por quê? Como? Agora que eu gastei tudo que eu tinha, que eu não tenho mais dinheiro, que eu não tenho mais nada, o senhor me procura? Ele falou, todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que você fez. Aí ele desencarnou. Isso é para mostrar desses seres que estão vindo no momento, que já vieram, evoluídos intelectualmente, ajudar na evolução. Ele saiu lá do principado dele, veio em busca do sofrimento, chegou nessa população, ajudou essa população a desenvolver-se, transportando para o macro. São essas imigrações de espíritos que vêm para nos ajudar da evolução, nos ensinando muitas coisas, intelectualmente, como aconteceu. Se fizermos um balanço da nossa história, nós vamos notar que em 150 anos a evolução é tão grande em todos os sentidos que é assustadoramente evoluído o nosso povo. Mas moralmente, infelizmente, não acompanha. O que está acontecendo agora é a transição. Para quê? Para um mundo melhor, que é um mundo de regeneração, onde esses espíritos que estão sendo libertos vão ter essa oportunidade, essa chance, se não adequarem a essa psicosfera e vão embora. Espíritos evoluídos, superiores, que não têm necessidade de reencarnar na Terra, estão sendo trazidos para nos ajudar na evolução moral e espiritual. Esses são evoluídos moralmente. Aqueles que vieram eram evoluídos intelectualmente. Crescemos intelectualmente, só que um pássaro não voa sem as duas asas. A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Então a violência que nós vemos hoje, essa violência é consequência disso. É consequência da nossa história. Está guardado, toda a violência está guardada dentro de nós mesmos. E ela vai pouco a pouco eclodindo e nós temos que trabalhar. Por isso o Evangelho de Jesus, quando ele veio há 2000 anos, a humanidade já estava madura.
com 18 anos, para receber uma nova mensagem. Porque no decorrer dos tempos, de acordo com a nossa evolução, nós fomos recebendo mensagens, foram trazidos para nós prepostos de Deus, precursores de Jesus, como lá Sócrates, Moisés, Sócrates e outros, até vir Jesus, quando a humanidade já estava amadurecida para entender a mensagem do perdão. Moisés, a lei, a rigidez, a pena de morte, se necessário, porque era necessário, a rigorosidade da sua lei, do seu Pentateuco, mas o decálogo, que são os 10 mandamentos, é universal e eterno. Não matarás, não furtarás, não. Só que não. Jesus trouxe o que fazer: amai o vosso inimigo, fazer bem aquele que vos faz mal. E a doutrina espírita nos esclareceu, porque estava tudo muito conturbado. Como fazer? Como é que eu posso amar uma pessoa que me faz o mal? Explica. Então, no Evangelho nos traz essas lições da injúria e violência. O porquê da violência? Nos traz a afabilidade e a doçura. Como é que nós vamos conseguir, por exemplo, segurar uma violência, sermos o algodão para que isso não se propague? Nos calando no momento que é para que falemos. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Jesus. Se alguém pedir para que você o carregue 1000 passos, carregue 2000. Se pedir a sua túnica, dê também o seu manto, ou o contrário. E no auge das suas dores, o que ele fez nas suas dores? Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Então essa mensagem de Jesus que nos foi trazida é para que a gente trabalhe essa violência que campa hoje na nossa terra. Mortes no trânsito, a quantidade de mortes absurda, mortes por homicídio, por suicídio. 2020 aproximadamente 13.000 suicídios, 49.000 mortes por homicídio, 5.000 mortes ou 6 no trânsito. É violência. Autolegião, autoflagelação, automutilação, é violência contra si mesmo, além da violência externa. E como é que nós podemos fazer para vivenciar com isso? Nós hoje, nós não podemos ser como que os propagadores da discórdia, do ódio, das desavenças, do rancor, e sim aquele que traz o equilíbrio, porque nós espíritas temos os instrumentos para que possamos ser os elementos apaziguadores da dor do nosso próximo. Deus não vai agir diretamente, nós somos seus instrumentos, nós somos os instrumentos de Deus. Nós temos que nos conscientizar disso, nós temos que trazer a alegria onde está a tristeza, onde está o sofrimento, levar, vamos dizer, se puder, o alívio. A poesia de Francisco de Assis, que ainda é, vamos dizer assim, não se sabe se é dele, mas que seja. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver o erro, que eu leve Então são várias coisas que nos são trazidas pelo Evangelho de Jesus para aplicar no dia a dia. Como? Fazendo a nossa transformação, nos transformando, porque hoje ainda nós somos aquilo que éramos, e essas tendências, quando afluem, nós não seguramos. Quando nós estamos num estado de desequilíbrio, a melhor coisa a se fazer, ficar quieto, cala a boca. Receita de Chico Xavier: põe água na boca, conta até 10 e joga fora, porque é veneno. Passa a raiva, porque se nós não soubermos nos controlar nesse momento em que pode haver um determinado, vamos dizer, desequilíbrio entre todos, se nós também nos desequilibrarmos como instrumentos de Deus, qual vai ser a nossa parte para conosco mesmo e para com o próximo? É uma relação triangular. Lá no vértice superior, Deus, nos dois embaixo, próximo e eu. Essa relação horizontal entre mim e o próximo, e a relação vertical de nós para com Deus. Colocarmos esse Evangelho na vivência do dia a dia.
quando, principalmente dentro da nossa família, no núcleo familiar, que é um dos lugares mais difíceis da gente colocar o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque nós estamos todos dentro, convivendo num núcleo que muitas vezes não, que todos os pensamentos são divergentes, cada um é uma pessoa, cada um tem um sentimento, cada um tem um pensamento, cada um tem uma dor, cada um tem um desejo, cada um tem um princípio e cada um tem um fim. E para fazer com que isso chegue a uma convergência é muito difícil. Aí a técnica da boa convivência dentro do lar, principalmente nós espíritas que temos conhecimento. Se somos provocados, nos calemos. Se alguém nos fere, o problema é dele. Se alguém quer nos magoar, o problema é dele. Mas quando nós ferimos, quando nós magoamos, o problema é nosso. Hoje, nós estamos sofrendo a consequência do que fizemos. Então, essas consequências são doloridas, são sofridas. Será que é isso que nós queremos para o nosso futuro? Depois das mensagens de Cristo, esclarecidas pelo Espiritismo? Não. O que nós queremos? Nós queremos ser felizes. Mas a felicidade não está no outro, não está no objeto, não está em nada, está dentro do nosso coração. Não é isso que dizia Jesus? Onde está o teu tesouro? É onde está o seu coração. Olha só o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Coloquemos sempre nos nossos dias, sempre nas nossas vidas, aquelas duas máximas, aquelas dois mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Porque se não nos amarmos, como nós vamos poder amar o nosso próximo? Se não nos valorizarmos, como valorizar o nosso próximo? Se não entendermos que nós não somos perfeitos, que nós erramos e vamos errar ainda muito, mas que nós temos que nos educar, nós não encontraremos essa felicidade. Por isso, colocar Jesus no nosso coração, quando se fala em Jesus, é colocar na prática, no dia a dia. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Aí a violência vai cair. Essa é a explanação e a lição do Evangelho da tarde. Muito obrigado. De ambos os lados da vida.